Eu preparei esse vídeo de hoje para vocês saberem alguns gastos que às vezes as pessoas acham que elas precisam ter numa viagem para Orlando, mas que nem todos eles são necessários. Eles parecem tão automáticos aí na programação da viagem, ou às vezes você acha que você não tem uma outra alternativa e você acaba realmente tendo esse gasto, e aí depois você fala assim, poxa vida, mas nem precisava ter pagado isso, nem precisava ter comprado tal coisa, enfim. Então eu fiz um resumão aqui de algumas coisinhas que eu acho importante vocês se atentarem para vocês já se programarem. E a primeira delas é você não ter gasto desnecessário com um parque que não faça sentido para o seu estilo de viagem. Eu sei que isso parece meio básico, mas não é. Eu já tinha essa ideia, mais ou menos, que muita gente tinha essa dúvida antes do canal Partiu Orlando virar agência de viagem e eu atender clientes para guiamento ou até mesmo para consultoria de planejamento de viagens. Com o tempo, então, atendendo esses clientes, eu fui tendo mais certeza de que realmente essa é uma dúvida muito presente em quem está programando uma viagem para Orlando. E aí a probabilidade de você cometer um erro nesse momento aqui, que não é que vai estragar a sua viagem, tá, gente? Claro que colocar parque na viagem nunca é uma coisa assim que vai ser de todo ruim. Mas a gente está falando aqui especificamente de gastos e muitas vezes você consegue economizar. Então vamos para a parte prática aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando de ingressos da Disney, se eu comprar ingresso para um parque ou 2 parques, o preço que eu vou pagar por dia de parque, às vezes é muito mais caro do que eu comprar um pacote com mais dias de parque. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu quero conhecer vários parques em Orlando e aí eu não tenho dias suficientes, então em vez de eu fazer os 4 parques da Disney, eu vou fazer 2 da Disney, vou fazer SeaWorld, vou fazer Universal, porque eu quero fazer um pouco de tudo. E aí no fim, às vezes a pessoa faz essa escolha sem nem saber o que tem nos parques e paga mais caro, por exemplo, em cada um desses ingressos. Porque, por exemplo, hoje em dia, não é sempre que acontece, mas hoje em dia a Disney está com uma promoção de 4 ingressos pelo preço de 3. Vale muito a pena você, em vez de comprar um ingresso específico para um outro parque, que vai sair muito mais caro, você comprar esses 4 dias de Disney pagando 3. Dá uma diferença bem grande no final. Mas seguindo aqui com os exemplos. Vamos supor que de repente você não gosta de nada de atração radical. Nada de atração radical. E aí falam para vocês que tem um parque que é muito legal, que fica em Tampa, que vale a pena conhecer. E aí você vai pro Busch Gardens. E aí o Busch Gardens tem toda uma pegada de animais, assim, que é muito legal também. Mas você vai ter o deslocamento até Tampa, você vai ter que ter um investimento aí minimamente em gasolina, em pedágio, em alugar um carro. E aí você vai chegar lá, comprar o ingresso e o parque tem trocentas montanhas-russas radicais. Então, às vezes, não é o estilo de parque que vai fazer sentido para você. Às vezes vale muito mais a pena você prolongar um dia de Disney, de repente ir no SeaWorld, ou acrescentar um dia de Universal, que também tem vários pacotes promocionais, do que você ir em parques que não façam sentido para você. Da mesma forma, vamos supor, vocês são só adultos, mas aí vocês viram que tem um parque do Lego. Vocês nem gostam de Lego, não tem criança no grupo de vocês, mas alguém falou para vocês que o parque do Lego é legal. Aí você fala, eu quero fazer todos os parques, vou incluir o parque do Lego aqui no meu cronograma. E aí você vai chegar lá e o parque do Lego provavelmente não vai fazer sentido para você, porque as atrações são mais infantis ou dedicadas para quem gosta realmente muito desse universo. Então, gente, entendam sempre qual parque que realmente faz sentido para a sua viagem. Assim você não vai ter esse investimento em ingressos e, sempre que possível, compre os pacotes dos complexos. Então, Disney é um complexo, Universal é um complexo, SeaWorld mais Busch Gardens é outro complexo. Sempre que você comprar os ingressos dentro desse complexo, maior número de dias de um mesmo complexo, você vai pagar mais barato por dia. Agora eu vou falar de um outro gasto aqui que as pessoas às vezes acham que precisa ter, mas não precisa, que é o gasto com a Magic Band. Algumas pessoas elas têm uma impressão porque assistiram em algum lugar, enfim, eu preciso ter a pulseirinha para entrar no parque da Disney. Mas não precisa. Você pode entrar no parque da Disney com ingresso atrelado ao seu aplicativo, usando a tecnologia de aproximação. Você pode pedir o cartãozinho na entrada que não custa nada, ou trocar em Disney Springs, enfim, no Ticket and Transportation Center. Mas você não precisa de uma Magic Band. Eu gosto de Magic Band, para mim ela é um facilitador, principalmente quando eu me hospedo num dos hotéis da Disney, mas ela não é obrigatória. Se você quer saber um pouquinho mais das Magic Bands, me deixa aqui nos comentários que aí eu gravo um vídeo só explicando o funcionamento das Magic Bands, como fazer o link, como colocar na conta, enfim, todas as informações. Um outro gasto que algumas pessoas têm por desatenção nas instruções que eu sempre dou para vocês de coisas importantes que você tem que levar para um parque, eu gasto com power bank. Eu tenho clientes que, apesar de a gente ter repassado o checklist de coisas importantes para serem levadas, chegou lá no parque e a pessoa ficou sem bateria
e aí foi e comprou o Powerbank lá da Disney. Gente, na Disney, na Universal, nos parques, no geral, existe uma maquininha, tipo uma maquininha de refrigerante, sabe? Que você paga e cai o refrigerante? Então, nesse caso, cai um carregador. Ele é no formato de uma pilha, é super bonitinho, só que assim, ele não é muito potente, ele custa aí pelo menos uns $30. Ah, mas aí dizem que ele é muito bom, porque quando acabar a bateria, você só coloca lá ele e pega um carregado novinho. Tá, mas você precisa pagar $30 num powerbank fraquinho? Então, gente, esse é um gasto aí que eu acho que é super evitável. Vale a pena você sempre fazer uma listinha aí de coisas que são boas para você levar para o parque. E aí, o powerbank é uma dessas coisas. A outra coisa nessa mesma linha aqui de raciocínio é capa de chuva. Capa de chuva eu já falei algumas vezes, não precisa ter esse gasto no parque, porque as capas de chuva dos parques são lindas, maravilhosas, mas são muito caras. Tô falando aí da faixa de $50 a $60 cada uma. Então, sempre que possível, leve a sua, compra previamente no Walmart, ou então numa dessas lojinhas que tem em todas as ruas lá de Orlando, que tem capas também super bonitas e muito mais baratas. E aí eu vou falar de 2 gastos aqui, meio que numa mensagem só, que eles não são evitáveis, porque não tem muito o que fazer, mas nem todo mundo conta com esse gasto na hora de fazer aí as suas compras e as suas refeições em Orlando, que são os impostos, que em Orlando é 6,5%, e aí em Kissimmee, se não me engano, é 7%, e também a gorjeta, que começa aí em mais ou menos uns 18%. Então, eles sempre colocam que a gorjeta é opcional, mas, gente, assim, a gorjeta faz parte do salário dessas pessoas. As pessoas, elas precisam realmente receber essa gorjeta, faz parte da cultura americana. Quando a gente vai para um país, a gente tem que se adaptar à cultura desse país, né? Então, lá, realmente, a gorjeta não é opcional, como aqui do Brasil. A não ser que você tenha algum problema realmente no atendimento, e aí você converse com alguém e explique o que aconteceu. Mas, foi atendido de uma forma, não precisa ser esplendorosa, mas foi atendido, ok, bem, trouxe suas coisas. A gorjeta, ela faz parte, sim, aí do gasto que você vai ter com a refeição. Considera pelo menos 18% em cima do valor da sua conta. Além disso, os 6,5% de taxa, eles sempre estão inclusos aí nos consumos que você fizer. Então, comprou na lojinha, o preço vai estar lá, $29, considera $29 mais 6,5%. Vai comprar o Genie da Disney, tá $30 aquele dia, $20, considera mais 6,5% de taxa, tá? Então, sempre tem essa taxa aí para vocês considerarem nas compras que vocês fizerem lá em Orlando. Eu falei que não tem muito o que fazer, mas aí eu vou contar aqui agora um segredinho para vocês que nem todo mundo sabe. Não é segredinho, mas nem todo mundo sabe. Mas antes de eu contar, se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece, gente. Vocês me ajudam muito a fazer o canal crescer. O algoritmo entende aqui que vocês estão gostando, então dá o seu like, se inscreve no canal, que assim, além de vocês receberem esse conteúdo aqui super caprichado, que eu faço questão de gravar aqui para vocês, com todas as informações que podem impactar na sua viagem, vocês ainda vão me ajudar a fazer o canal crescer. Bom, existem alguns períodos do ano, antes de começarem as aulas, aí de acordo com o calendário americano, que existe um período aí chamado tax free. E aí lá em Orlando, sempre vale a pena, dependendo do seu período de viagem, qual vai ser o período de tax free daquele ano que você vai viajar, porque se coincidir com a sua viagem, geralmente é junho, julho e no comecinho do ano também, alguns itens eles são isentos desses 6,5%. Tem itens de computação, tem algumas coisas, por exemplo, laptop, tablet, tem algumas roupas, tem alguns materiais escolares. Então, assim, tem várias coisas que entram nesse período de tax free e aí vale bastante a pena você aproveitar se esse período coincidir com a sua viagem. Sobre a gorjeta, como eu já falei, gente, se você for atendido aí, inclua a sua gorjeta. Se você for em algum serviço que você pegou a coisa no balcão, então, sei lá, Starbucks, você foi, pegou ali a sua água, pegou uma frutinha e foi pagar no caixa. A maquininha vai te perguntar, você quer incluir a gorjeta? Aí você não é obrigado. Agora, se você tiver um atendimento de mesa, é de bom grado, né, que você pague a gorjeta para o garçom que te atendeu, tá bom? Um gasto que é super evitável é o gasto excessivo com IOF. Então, vocês que me seguem aqui no canal já devem ter visto eu falando um pouquinho aqui de Nômade. Eu tenho um vídeo que eu falo aqui para vocês especificamente sobre a comparação, o que é melhor você usar, se é melhor você trocar dinheiro na casa de câmbio, se é melhor você usar cartão de crédito, se é melhor você usar cartões como Nômade, que são cartões internacionais. Então, eu já fiz essa comparação, tem um vídeo bem completinho aqui no canal e, por isso, eu reforço aqui. Se vocês não abriram ainda a conta Nômade, gente, vocês estão perdendo não só tempo aí, mas dinheiro, porque vocês com certeza pagariam muito menos de IOF, de taxa de conversão. Vocês conseguem ter um alerta de queda de dólar, então você consegue deixar um dinheirinho ali na sua carteira e quando o dólar atingir exatamente aquele valor de cotação que você quer,
ele faz a conversão automaticamente. Então tem muitas vantagens aí em você abrir a sua conta da Nomad. Eu vou deixar o link aqui para vocês abrirem a conta da Nomad, caso vocês não tenham, e usarem o cupom Partiu Orlando, porque quando você usa esse cupom na hora da abertura da compra e você fizer a sua primeira remessa de dinheiro em até 15 dias, você tem um cashback bem legal aí. Então não esquece de colocar o cupom na hora da abertura da conta, tá bom? Um outro gasto que ele pode até ser evitável, mas que também, se não for evitável, é importante que você se prepare para ele, é um gasto que se chama Resort Fee. Alguns hotéis, eles têm uma taxa de resort. Mesmo que não seja um resort, assim, né, com trocentos toboáguas e tudo mais, eles consideram que alguns hotéis, eles têm uma taxinha ali que eles têm que cobrar por dia e que tá além do que você já pagou pela hospedagem. Às vezes pode ser $10 por dia, por pessoa, por hospedagem, mas às vezes pode ser até $30, $35. Se você for ficar aí 10 dias, pensa que esse valor pode chegar até $350, $400 a mais e que talvez você não estivesse contando com isso. E aí, o que você pode fazer em cima disso? Quando você fizer a cotação, você já verifica se aquele hotel cobra essa taxa de resort. E aí, se você ainda assim insistir em ficar nesse hotel, se faz sentido para você, porque de repente o valor do hotel já está muito abaixo, ou você gosta muito daquele hotel, enfim. Você já vai preparado para ter essa despesa lá, que geralmente ela é cobrada no cartão. No momento que você fizer o check-in, você deixa o seu cartão de caução, né, para cobranças que acontecem ao longo da estadia. E aí nesse cartão eles vão cobrar essa taxa de resort. Ou você procura um hotel que não tenha taxa de resort. Dos hotéis que eu fiquei, eu me lembro que o Rosen Inn não cobrava taxa de resort. Os hotéis da Disney e da Universal, salvo engano, mas acho que todos não cobram taxa de resort também, tá? Então sempre vale a pena você dar uma olhadinha se o hotel que você vai se hospedar cobra alguma taxa extra além do valor da hospedagem. Alguns hotéis inclusive cobram estacionamento, tá bom? Então sempre é bom você também verificar, caso você alugue carro, se o hotel que você tá ficando vai cobrar estacionamento. E agora um outro gasto que para mim é totalmente dispensável é você pagar para a locadora de carro uma taxa pela tag do pedágio. E aí eu vou falar duas alternativas aqui para vocês e por que eu acho isso um gasto realmente totalmente dispensável, ou seja, você provavelmente está jogando dinheiro no lixo porque existem alternativas. Então vamos lá. Aqui eu ainda vou dar mais um bônus aqui de informação para vocês. Além da tag do pedágio, você pode aí deixar de pagar inclusive o valor dos pedágios. Se você alugar com a Florida Rental Car, que é a parceira que eu sempre indico aqui para vocês, porque eu gosto do atendimento, o atendimento é em português, é super fácil, você chega no aeroporto, o carro já tá lá estacionado, você pega, não precisa falar com ninguém em balcão, não tem ninguém querendo te enrolar, enfim, é ótimo, eles sempre dão descontos para seguidores do canal, e além disso, o preço que eles passarem para vocês, que vai ser o preço final, realmente é o preço final, já vai estar com todos os impostos inclusos e os pedágios. Gente, eu não tô falando aqui da tag do pedágio, eu tô falando do pedágio. Então, se você for para Tampa, se você for para Clearwater, se você for para Miami, passou por algum pedágio, tudo isso já está incluso no valor que você já pagou do carro. Você não vai ter nenhuma surpresa de no fim ter uma cobrança aí de $50, $100 por pedágios que você passou, porque tudo isso já está incluso no que você recebeu aqui como orçamento do carro. Além disso, eles sempre dão alguns presentinhos, cadeirinha, condutor extra, enfim. Então fala que você veio aqui do canal, que eles fazem um preço muito bacana e com muitas vantagens. E se você estiver vindo de Miami, Fort Lauderdale, eles também conseguem entregar o carro lá. Mas, Melina, não aluguei com a Flórida, já foi, eu aluguei, sei lá, com a Hertz, aluguei com a Alam. O que eu posso fazer então para economizar nessa tag de pedágio? Então deixa eu explicar para vocês primeiro uma coisa. Essas locadoras grandes, geralmente, elas te oferecem essa facilidade, né? Te oferecem assim, né, como um brinde, a tag do pedágio. Só que é claro que elas cobram por isso. Então vamos supor, aqui no Brasil a gente tem o Sem Parar. Como funciona o Sem Parar ou qualquer outro, tem o Trapace, Quem tem, paga uma mensalidade. E aí, tem muita gente que tem isenção dessa mensalidade, enfim. Essa tag, ela tem lá ou um cartão de crédito cadastrado ou um crédito pré-abastecido, você passa no pedágio e ele debita. Quando você aluga um carro nessas locadoras grandes, elas te oferecem essa mesma tag, só que elas cobram um preço que às vezes pode chegar a $60 por semana. Então pensa assim, às vezes você vai gastar $5 de pedágio efetivamente, só que só por ter utilizado o pedágio essa semana, você vai pagar $60 no aluguel daquela tagzinha. E aí às vezes esse preço, às vezes não tá nem muito claro ali na hora que você vai no balcão da locadora. E aí o que acontece, gente? Para quem desembarca em Orlando e vai voltar
por Orlando, eles lançaram uma coisa que é muito legal que se chama Visitor Tool Pass. O Visitor Tool Pass, ele é um sem parar gratuito. Você só vai pagar realmente os pedágios que você usar e você ainda tem um desconto. Da onde ele debita? Do cartão de crédito que você vai cadastrar. Como ele funciona? Você baixa o aplicativo, faz um pré-cadastro. Você tem que ver se a locadora de carro que você alugou faz parte ali do programa do Visitor Tool Pass, porque não são todas as locadoras que funcionam com o Visitor Tool Pass. Quando você chegar no aeroporto, você vai gerar um QR Code, aí você vai numa maquininha, tudo automático, escaneia esse QR Code, ele vai te dar uma tag. Essa tagzinha, que é grandona assim, daquelas que prende no vidrinho do carro, sabe? No espelhinho do carro. Colocou no espelhinho do carro, ativou, colocou os dados da placa do carro, tudo no aplicativo. Você pode sair e aí já vai começar a debitar do cartão de crédito que você cadastrou ali no aplicativo. E além disso, ele dá um descontinho. Então, sei lá, para um pedágio que custava $2, você vai pagar R$1,50. Então é muito legal, tá? Se você não for alugar com o pessoal da Flórida, que vai já te dar todos os preços do pedágio incluso, não precisa pegar nenhuma tag que a locadora de carro vai te oferecer, desde que a locadora seja parceira aí desse sistema que funciona com o Visitor Tool Pass. E aí, só reforçando, gente, só aeroporto de Orlando, tá? Então, Miami, Fort Lauderdale não tem o Visitor Tool Pass. Porém, o Visitor Tool Pass é aceito em toda a Flórida. Então, se você for viajar, você pode ir com o Visitor Tool Pass, que ele vai funcionar normalmente. O único ponto de atenção é que você tem que retirar e devolver no aeroporto de Orlando. E uma coisa super legal é que antes você só encontrava no Terminal A. E hoje em dia você já encontra no A, no B e no C as maquininhas do Visitor Tool Pass. Bom, gente, eu já dei várias dicas então aqui para vocês de gastos que ou você tem que se preparar ou você pode evitar. E eu vou finalizar só falando para vocês de um gasto que para mim é indispensável, ao contrário de todos que eu falei até agora e que você pode sim deixar para lá ou dar um jeitinho ou então pelo menos se preparar. O gasto que eu acho que vocês não têm que medir aí, que tem que ter, é com seguro viagem. A gente sabe que o custo da saúde lá nos Estados Unidos é muito alto. Se você precisar comprar um remédio, se você precisar ficar um dia internado, se você precisar passar no médico porque a unha encravou, sei lá o que foi, torceu o pé no parque, você vai gastar uma grana. Então não marca bobeira. Tem seguro viagem, tem link aqui também de como você fechar seguro viagem num preço bem bacana. Mas independentemente de onde você fechar seu seguro viagem, não viaje para os Estados Unidos para lugar nenhum sem seguro viagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou deixar aqui o link daquele vídeo que eu falei para vocês da comparação, quanto incide aí de impostos e IOF em cada modalidade de dinheiro gasto nos Estados Unidos. Espero que vocês gostem também. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve e espero vocês na próxima. Até mais!